É muito rápido essa passada, mas caberia aqui uma manhã inteira só para falarmos das dificuldades que nós tínhamos no meio papel. Porque tudo isso que eu mostrei aos senhores deveria vir acompanhado de documentos que comprovassem todas as informações prestadas. Se eu colocasse a informação de notas fiscais de concreto, fossem elas uma ou muitas dúzias, deveria estar com meu bloquinho de notas. E isso era ticado pelo servidor uma a uma. A nota fiscal de prestação de serviço informada e mostrada. A minha declaração da quantidade de banheiros da obra deveria ser demonstrada através do projeto arquitetônico, a ser apresentado, a ser aberto pelo servidor analista, que deveria procurar, além do número de banheiros que os senhores declararam, e fazer a conferência, a verificação de áreas passíveis de redução, 50 para áreas descobertas e 75 para áreas cobertas, 50 e 75 para áreas descobertas. Então, o procedimento era extremamente moroso, causando dificuldade não só aos senhores, como aos nossos atendimentos de balcão. Nós trabalhamos com uma média de atendimento. Aí vocês devem imaginar que, para a obra, a nossa média de atendimento era infinitamente maior. Quase infinitivamente, né? Então, isso fez com que fosse pensado pela casa uma maneira de simplificar procedimentos. E o que é simplifica procedimentos? Realmente considerar a DISO o que ela efetivamente é. É uma declaração, sempre foi uma declaração. E declaração não precisaria ser comprovada através de documentos apresentados no balcão. Para isso, foi pensado uma maneira de simplificar esses procedimentos antes mesmo que outros procedimentos que estão sendo simplificados pela Receita. Nós estamos trabalhando numa fase de muitas mudanças. Entre elas, nós trabalhamos primeiro com a alteração da forma de recebimento da DISO, posteriormente a certidão unificada. Conhecimento de vocês, profissionais, que nós vamos, muito em breve, ter a EFD, que substituirá a AGFIP, com todas as informações. São processos que estão sendo trabalhados há mais de 2, 3 anos. E também a obra vai sofrer todas as mudanças decorrentes dessa nova sistemática, que é programas de unificação de créditos. Então, nós vamos realmente trabalhar unificados. Mas só que, para isso, demanda uma série de acontecimentos que tem que entrar tudo junto. Nós somos componentes desse Grupo Nacional de Obras que estava trabalhando com as mudanças futuras. Quando fomos demandados, através de uma decisão de secretário, de que obras não poderia permanecer na espera, nos moldes antigos de conferência. Não cabia no nosso mundo atual, em que há uma pressa, em que há uma explosão na construção civil, um atendimento moroso. Aí os senhores, bem quietinhos, vão me dizer, mas continua demorando o atendimento. Gente, nós chegamos aqui a trabalhar com mais de 100 dias em Curitiba. Muitos de vocês participaram disso pelo número grande de processos, pelo número de servidores que tínhamos e pelo modo de trabalhar. E Curitiba trabalhava de modo diferente dos demais locais do Brasil. Nós éramos um piloto e fomos buscar uma solução, já há algum tempo, para deixar a obra somente num lugar com atendimento diferente dos centros de atendimento ao contribuinte dos demais locais do Brasil. E, mesmo assim, ainda foi insuficiente. Tivemos que promover mais e mais melhorias.
Acredito eu que depois dessa nossa reunião fique bastante claro aos senhores qual é a intenção da Receita com relação a essa nova declaração. Para isso, nós vamos partilhar essa apresentação que eu faço de modo interno, de modo externo, em todas as entidades, para dizer o que é a DISO Internet, que hoje é a declaração que regulariza a obra. Ela nada mais é do que uma ferramenta que tem uma finalidade principal de transformar todo aquele formulário e seus anexos em meio papel num modo digital. Isso já seria suficiente para considerarmos que haveria uma melhoria e uma diminuição no tempo de preenchimento das informações e na amostragem de documentos. A consequência esperada é uma redução significativa do tempo de atendimento, e aí os senhores vão ter que concordar comigo que houve essa redução. Nós podemos estar tendo problema para chegarmos até o atendimento por conta do que foi falado, da grande demanda, do problema de agendarmos, até porque passamos um período em que estava extremamente difícil o agendamento. Hoje, quando abre o agendamento, a tendência dos senhores é realmente já reservar o seu lugar, mesmo sem ter ainda encaminhada a DISO. O que nós queremos deixar claro é que não há essa necessidade. Nós estamos trabalhando para chegarmos a um ponto de realmente os senhores terem esse atendimento de uma forma tão rápida quanto nos é enviada a declaração. É uma racionalização de procedimentos e uma diminuição do número de documentos apresentados. Se eu racionalizei meu procedimento, evidentemente, eu vou ter que parar de conferir declarações. Por que nós temos a certeza de que vai ocorrer e que a DISO Internet veio realmente para facilitar a vida de vocês? Porque nós vamos dividir tarefas. Nós vamos trabalhar com atores, cada um no seu papel. O responsável é aquele que declara. Ele tem posse dos documentos que faz com que o conhecimento de tudo que nós vamos precisar para regularizar a obra esteja com ele. Nada mais justo que a responsabilidade da declaração fique com quem é responsável pela obra, com quem contratou, com quem tem o documento em mãos. E o servidor, ele vai recepcionar somente a sua declaração e vai analisar, nessa etapa do processo, pontos muito importantes e específicos que têm uma finalidade de fazer com que a certidão negativa de débito saia exatamente como deve sair. Então, ainda nós estamos com um documento, justamente aquele que nós vamos precisar para alimentar o nosso sistema, que faz com que a certidão saia exatamente com as informações necessárias à averbação. Vamos continuar com a nossa DISO. O que ela é? Um serviço oferecido ao contribuinte que tem uma função específica. Vamos simplificar os procedimentos, mas vamos manter a qualidade das informações declaradas. Então, aí é a responsabilidade de todos vocês. Porque se nós falarmos que hoje, mais de uma vez, a presença de todos ou de cada um de vocês no nosso balcão de atendimento, por mais de uma vez, é que houve um problema na declaração. Houve uma desinformação. Não há necessidade, se cada um cumprir o seu papel, de que vocês compareçam à unidade mais de uma vez, para ter um serviço conclusivo. É uma declaração. A partir do momento que nós vendermos a vocês, e tenho certeza de que vocês vão comprar essa ideia, que ela é exatamente uma declaração como qualquer e as demais que existem hoje na Receita Federal do Brasil. Nós estávamos errados no tempo em cobrarmos de vocês uma declaração papel nesse meio tão digital em que vivemos. Nós estávamos ainda analisando o documento quando a responsabilidade é somente do declarante nesse exato momento.
Cabe ao fisco, e aí o nosso papel, e é o fisco, não é nem o servidor do balcão, não é nem o técnico que os recepciona. É o fisco que, numa etapa posterior, vai confirmar os dados declarados, assim como é no nosso imposto de renda. Ninguém fiscaliza a nossa entrada de dados, mas sabemos que atrás daquela facilidade na informação há toda uma malha a ser feita, uma conferência de documentos em pontos realmente significativos. O que foi necessário para essa mudança? A primeira coisa, a criação de um sistema que englobasse aquela declaração meio papel a uma declaração digital, de modo que pudesse ser feito até o cálculo, a finalização do processo, que é o que vocês querem. Então, quando eu estou informando, eu já estou colocando os dados no sistema que vão permitir o cálculo para as obras passíveis de cálculo, que vão permitir informações de contabilidade regular para aquelas que assim o declararem, ou obras por contrato que deverão ainda apresentar algum tipo de documento para efeitos de cálculo. Principalmente necessário uma alteração na instrução normativa. Nada é feito na Receita sem que exista uma autorização em termos de normativo. No dia 3 de julho, saiu publicada a instrução normativa 1477, com as alterações trazidas pela DISO Internet. Então, eu não poderia cobrar de vocês uma DISO Internet se ainda na instrução normativa falasse em entrega meio papel. O que ainda é necessário, e aqui o nosso papel, a nossa parceria, o conhecimento do serviço a ser utilizado de uma forma plena. E é o que a gente veio fazer aqui hoje. Dizer a vocês que aquelas facilidades que estão lá realmente são para ser fáceis. Tem muita gente que acha que está tão fácil que deve ter alguma coisa que está fazendo incorretamente. Porque é uma passada normal de telas. Se eu tenho a informação em mão, eu vou passando. E, principalmente, e aí a nossa solicitação, de forma bastante persistente, de que cada um de nós cumpra o seu papel. Coube a nós, enquanto coordenação geral, disponibilizar, pensar, homologar, transformar isso em sistema. Cabe aos senhores conhecer essas principais mudanças, entender o sistema e realmente utilizar esse benefício que está sendo disponibilizado aos senhores. Não deve ser encarado como alguma coisa que veio complicar a vida de todos nós. Ao contrário, ninguém sai de casa, ninguém planeja alguma coisa para complicar. Nós estamos numa época em que é necessária agilidade, e, para isso, nós temos que ser ágeis o suficientes para entender que o sistema não é um sistema fechado. Quando o doutor Arthur diz, em tom de brincadeira, que podemos até propor alteração de lei, é uma grande verdade. Nós, nesse momento, representando uma coordenação geral que propõe a uma coordenação específica de legislação algumas mudanças necessárias. Claro que nós não vamos mudar porque eu não gosto, porque eu não quero, porque eu gostaria que fosse mais fácil. Mas, sim, algumas melhorias necessárias para que o processo flua ainda melhor do que está. Os pontos fundamentais para que essa transformação ocorra, e já ocorreu no meu ponto de vista, é o conhecimento básico do ponto de vista do nosso usuário externo. Diz o internet, é muito fácil. Vamos buscar quem nunca entrou, está com problema lá na primeira obra. Agora já não sei. Quem trabalhava com meio papel não vai ter nem um mínimo de dificuldade, afora o acesso que nós confiantemente esperamos que, a partir do final de dezembro, tenha sua estabilidade que merece.
O conhecimento das principais alterações. Evidentemente, todos vocês não trabalham só com a receita e não só com obra. Mas o pouco que a gente perde em analisar alguma nova instrução vai nos favorecer dali para frente. Então, cada vez que eu estou numa palestra, tanto externa como interna, diz, mas eu não tenho tempo de parar para analisar uma nova instrução. Aí não tem como o processo possa se desenrolar de uma maneira facilitada. E o conhecimento de onde obter a informação, gente. A página da receita, na página principal, onde encontro construção civil, é um modo que nós temos de chegar mais rápido a vocês. Qualquer alteração que ocorra hoje, enquanto eu estou conversando com vocês, eu consigo, à tarde, analisar e colocar na página da receita, que é de nossa responsabilidade, que é de responsabilidade da coordenação ao qual eu represento. Então, o sentimento da gente, às vezes, é a falta de busca de informação, seja por falta de conhecimento ou pela nossa alegada falta de tempo. Quando chegarem nos seus escritórios, nas suas empresas, dê uma olhada nesta página, que traz as principais informações e procedimentos necessários para que a gente possa realmente trabalhar com obras. E eu não falo só da DISO Internet, né? Principal alteração, fundamental. A partir daí, o restante fica muito fácil. O enquadramento, gente, o enquadramento da obra, que era necessário para que a gente chegue a uma tabela fornecida pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil e que vai fazer toda a diferença em termos de recolhimento, de contribuição, de valores a serem recolhidos. O enquadramento passou a ser feito, basicamente, pela informação dos senhores. O enquadramento não é feito por quem declara. É feito a partir das declarações feitas, que devem estar baseadas em documento. Somente será apresentado um documento. Então, pela falta de tempo, eu tirei um slide em que nós tínhamos a relação de todos os documentos necessários à apresentação no momento de uma regularização. Senão, nós falharíamos e perderíamos um tempo precioso. Mas um documento. Então, eu ainda vejo muitos dos senhores no atendimento com uma caixinha debaixo do braço, levando GFIP, levando GPS, levando nota fiscal, levando muitos documentos. E aí é o nosso papel. Se os senhores estão levando porque está sendo solicitado, nós temos que ser informados. Agora, se os senhores estão levando pelo medo de que vai ser cobrado, porque estavam acostumados a mais de uma cobrança. Não, trouxe o projeto, mas eu quero mais isso, mais aquilo e mais aquele outro. À época do papel, até poderíamos dizer que isso podia acontecer. Não devia, mas podia. Tinha amparo da instrução normativa. Hoje, está muito claro, um documento que comprove a destinação. Eu preciso saber se é uma residência unifamiliar, multifamiliar, se é um galpão, se são só lojas, salas e lojas, se é um edifício de garagem. Por que eu preciso dessa informação? Porque eu preciso alimentar o meu sistema interno, da onde vai sair a CND. Por isso, ainda um documento a ser apresentado, um único documento. Se esse único documento que vocês têm em mãos consegue comprovar a destinação, a categoria da obra e a metragem da obra que está sendo regularizada, ele é totalmente satisfatório para o processo. Se eu tenho um alvará que não comprova uma dessas 3 solicitações, aí eu teria que ou buscar outro documento oficial que tenha essas 3 informações, ou agregar mais de um documento que contenha as informações necessárias. Lembrando sempre que são informações para efeitos de CND, não para enquadramento, nem para custo, mas para efeitos de alimentar o meu sistema. Aonde eu encontro quem nunca entrou? Está lá, declarações e demonstrativos, principal página
da Receita. Não tem como errar. Entrou no www, eu vou encontrar esta carinha que está na minha tela. E aqui, onde encontro, do lado da minha tela, os senhores encontram construção civil, que é exatamente a página onde tem todas as informações. Entrei na primeira página, eu vou entrar em diversas declarações da Receita, entre as quais a DISO. Clicando, eu vou entrar, e aí a nossa parceria. Vamos ler a descrição do serviço. Aqui nós colocamos a informação que deve ser preenchida e a apresentação de outros documentos para enquadramento e emissão do aro em decorrência do brasileiro. Essa é a descrição do serviço. Outros documentos são aqueles que contenham a informação necessária e aqueles exigidos para determinados casos de obras por decadência, que está bem claro no sistema quais são. E, principalmente, a informação. Nós, aqui em Curitiba, ainda temos, não é nem sorte, é a competência de um sindicato que, no primeiro dia útil, já nos fornece a tabela. Mas o prazo legal para isso são 5 dias. Então, em determinadas regiões do país, não existe o valor da tabela a ser colocado no sistema para efeitos de cálculo. Então, evidentemente, nós informamos a todos, porque isso não é um procedimento só nosso, só de Curitiba, de que nos primeiros dias do mês pode ocorrer problema em decorrência da falta de tabela. E isso não é um problema da Receita, é um problema do sindicato que tem o seu prazo legal para fornecer, faz todo o trabalho de captar todos os itens necessários da tabela e tem um prazo legal para fornecer esse valor à Receita. Então, às vezes, a gente ouve, através da ouvidoria ou outro item, a reclamação de que eu entrei lá e disse que não tem um tal de CUB para os primeiros dias do mês. O que é isso? Não olhou a descrição. Custo unitário básico, fornecido pelo sindicato, para que eu possa fazer obras por aferição. Evidentemente, se os senhores estão tratando de obras por contabilidade regular ou por contrato, não vão ter problema de agendamento nos primeiros dias. Mas obras que necessitam de valores para serem aferidas, podem, sim, em algum lugar, e nós estamos falando não só para Curitiba, como para outros lugares aqui mesmo dentro do Paraná, em que nós temos mais de um sindicato e, portanto, podemos ter dias a mais para efeitos de colocarmos o valor na tabela. E, finalmente, chegamos. Eu peço inicialmente desculpas pela qualidade da apresentação, mas ela é do sistema. São telas do sistema. Não ficaria nada interessante eu mostrar bonitinho para vocês, fazendo uma tela diferente, montando uma tela diferente, porque a intenção é mostrar o nosso passo a passo. Então, estamos lá. A tela inicial, e isso vai compor o nosso manual. Evidentemente que, para muitos que já entraram, isso é somente uma lembrança, se houver algum tipo de problema. E, para quem não entrou, não vai ter dificuldade se a gente está falando esse passo a passo. Então, está lá. Para acesso ao sistema é necessário um código de acesso. Nós facilitamos tanto que nós não queremos uma certificação digital no momento de acessar o sistema. Aí, muitos de vocês, contadores, nos procuraram em todo o Brasil, dizendo que não estavam conseguindo acessar com o seu código de acesso. Por quê? Porque não leram a informação principal que estava ali. CNPJ, pessoa jurídica, CPF, CFísica, uma senha, que é a mesma senha utilizada para quem cadastra a matrícula na internet. Não tínhamos o porquê inventar mais uma senha, se os senhores já trabalham com obra com esta senha. Ok, nunca fiz matrícula na internet. Vou cadastrar uma senha. Então, está bem claro, para acesso ao sistema é necessário
Inserir o CNPJ, se for jurídica, CPF física. Muitos de vocês atendem também obras de pessoas físicas. Por isso, vamos falar um pouquinho delas. Gente, o engenheiro não pode fazer a matrícula em nome dele. Não pode fazer uma senha com o seu CPF, porque aí vai dizer que o sistema não funciona com o CPF do proprietário da obra e a senha que ele criou no próprio CNPJ, no próprio CPF. Então, a senha deve ser criada para quem é o responsável pela obra. Utilizar uma senha de acesso. Se já tem senha para o seu web, utiliza a mesma. Se não tem, clicar no campo, clique aqui para cadastrar-se na Diz Internet. Tremendamente óbvio isso. Mas, infelizmente, o que é óbvio para a gente pode não ser para algumas pessoas. Então, nós vamos lá no nosso passo a passo. Né? Alguma dificuldade na primeira tela? Está bem claro. E outra coisa, colocamos todas as informações, inclusive pedindo aos senhores bastante cuidado com o atenção. Porque o atenção existe para chamar a atenção para determinados pontos que poderiam dar problema no preenchimento. Aqui nós estamos dizendo como cadastrar uma senha. O cadastramento de senha utiliza o mesmo sistema de cadastramento de senha para concessão de matrícula SEI. Eu não sei qual é. Então, vamos seguir o passo a passo. O procedimento para cadastramento da senha é clicar aqui. Olha que coisa terrível de se escrever. Clique aqui para cadastrar uma senha. Mas, infelizmente, fomos procurados por muitas pessoas, e não só pessoas físicas, com dificuldade de cadastrar uma senha. Eu tenho uma senha de uma matrícula antiga, só que eu esqueci. Isso é incomum? Não, bastante comum. Eu consigo alterar uma senha. Se eu tiver a matrícula, eu consigo alterar no próprio sistema sem problemas. Mas, gente, eu sou tremendamente esquecido. Esqueci a senha e esqueci a matrícula. Aí a coisa realmente começa a complicar. Nesses casos, deve ser procurada uma unidade de atendimento que, através do CPF ou do CNPJ, consegue verificar as matrículas existentes. Vocês não vão na unidade para cadastrar uma senha. Vocês vão na unidade ou para obter uma matrícula, de modo que a matrícula que já tem cadastrado no CPF ou CNPJ, que não precisa ter sido feita na internet. Qualquer matrícula cadastrada no CNPJ ou CPF é suficiente para que vocês possam resgatar e alterar a senha necessária para a Diz Internet. Pois não. Então, dão um acesso para a gente, através do CPF, CNPJ da empresa, conseguir ver quais são os SEIs que estão cadastrados. Porque daí a nossa dificuldade daí é sair de lá e ir para lá, pegar uma organização do cliente, né? Para conseguir pegar dados dele na receita. Então, vamos lá. A primeira situação de cadastramento. Nós estamos com o Cadastro Nacional de Obras em andamento. Vai ser a realidade desses PUCs da vida a mais próxima de nós. Então, na semana passada, já teve um seminário em Brasília, onde vai ser implementado o Cadastro Nacional de Obras antes de qualquer outra coisa. Então, nesse exato momento, não havia condições de fazer qualquer proposta de alteração ao SEI Web. E nossa senha e nossa verificação é através do SEI Web. Como ele estava sendo modificado, é um processo longo de modificação, em que a coordenação responsável realmente não tinha como aceitar qualquer sugestão de alteração. Mas já estamos pensando num modo de ser mais facilitador, de ser verificado isso através da internet, sim. Tá? Vamos lá. Digite o solicitado, CPF para pessoa física, CNPJ para pessoa jurídica. Digitar o código da figura e clique em continuar. Eu me sinto tão óbvia fazendo este manual
E aí eu vou mostrar para as pessoas, para a crítica, dizem, nossa, que beleza, é isso que nós precisamos. Mas me parece tão óbvio, mas para algumas pessoas não é. Vamos fazer o que é bom para os outros, né? Olha que beleza. É evidente que a tela não vai estar tão bonitinha assim, cheia de quadrinho para vocês, né? Senão ficaria até demais. Então, veja, após a obtenção da senha, que é muito fácil e é feita na primeira página de acesso. Ou eu tenho, ou eu cadastro, ou eu esqueci e pego a matrícula, resgato, ou, no pior dos piores, vou ter que ir até a unidade para efeito de verificar uma matrícula, porque eu tenho a matrícula, quando eu vou cadastrar uma nova senha, diz, já existe uma senha cadastrada. Aí, na pior das hipóteses, nós vamos fazer uma solicitação de cancelamento daquela senha, que está sendo feito de modo bem rápido, através de solicitação do servidor, para que vocês possam cadastrar uma nova senha. Informei o CPF ou CNPJ. Informei a senha criada de acordo com as figuras anteriores. Digitei o código da figura. Gente, esta informação, clique aqui se o código não estiver legível. Acreditam os senhores, e claro que não foi ninguém daqui, que não estava conseguindo acessar porque não conseguia ler o código. Não era por falta de óculos, é porque o nosso código ele fica ruinzinho, mas ele tem como você fazer novos códigos, até um que fique legível. Então, o nosso cuidado é dizer, clique nesse lugarzinho se não estiver legível, porque senão não entra, diz, não é esse o código, não é esse o código. E se tivermos com muito problema de visão, vamos para a audição. Vamos pedir que seja um sinal sonoro. Aí sai uma voz toda blá, 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 com algum código no meio que vocês vão entender. E clique aqui para obter mais informações, vão para lá na página da Receita. Se aquele que não teve o cuidado de entrar primeiro lá, quando vê essa atenção, vai dar uma olhadinha lá antes de começar o preenchimento. Aqui nós temos duas opções. Já estamos no sistema. Todo mundo conhece o sistema? Alguém de vocês aí nunca acessou? Pouquíssimos, né? Então, é um aprendizado, mas que vocês vão verificar que é muito fácil, muito fácil. Aqueles que já fizeram, vai se tornar repetitivo. Eu listo quando aquele CNPJ tem uma série de DISOs já encaminhadas. Para que eu não tenha dúvida sobre aquela que eu estou fazendo, porque eu trabalho num escritório em que mais pessoas fazem isso, e, de repente, alguém já mandou uma DISO, eu vou mandar de volta substituindo, a primeira coisa que vocês vão fazer é listar. Aparece o rol de tudo que foi encaminhado para aquele CNPJ. Se a minha matrícula está ali, e se não quer alterar em nada, ela já foi. Posso agendar tranquilamente. Se não está, vamos começar com o processo de cadastramento. Cliquem aqui e aí começamos a nossa declaração. Evidentemente, todas as tarjinhas azuis, porque nós trabalhamos com sistema real, para trazer para vocês as telas reais. Tá? Figura, primeira tela após o acesso, é a segunda tela após o acesso. Né? Nós vamos pedir a vocês que confirmem os dados cadastrais, gente. Os dados cadastrais são do contribuinte, porque eu nem sequer informei a matrícula. E aí eu tenho a informação, se os dados cadastrais do CPF, o CNPJ, endereço, nome estão incorretos, antes de qualquer coisa, vamos nos dirigir à unidade. Ah, não, vou deixar assim, depois eu resolvo. Aí pode dar problema. Então, vocês têm a informação. Tem também a capacidade de pensar no risco que isso pode trazer para o processo e deixar ou verificar. E é muito bom, se os dados cadastrais do contribuinte não estiverem corretos, que vocês vão verificar. Pode ser o cadastro CNPJ, pode ser o cadastro CPF, que vai apresentar dados inconsistentes. Veio a informação do sistema totalmente impossível de ser alterado.
e diz a vocês, vamos começar com a matrícula que vocês querem. Cadastra a matrícula se eu não tiver. Veja que todo o procedimento que nós falamos anteriormente era cadastramento de senha, para que eu possa entrar no sistema. Entrei no sistema, vou informar a matrícula que eu estou querendo regularizar. Informei a matrícula, automaticamente pede uma confirmação. Confirme se os dados estão corretos, se não estiverem corretos, veja se são dados cadastrais, vamos ver se vale a pena a alteração. Às vezes é uma quadra, alguma coisa que não interferiria em nada, pode ficar sem problema. Dados cadastrais. Vamos lá dar um clique no nosso sistema e passamos para o nosso cadastramento da matrícula. Se nós não temos uma matrícula, vamos fazer. Incrivelmente, é no mesmo lugar da nossa senha. Por quê? Porque nós utilizamos o mesmo caminho. Então, aquelas obras, normalmente obras de pessoas físicas que vocês são procurados para fazer, não tem nem sequer a matrícula. Antigamente, os senhores levavam aquela declaração, mesmo sem a matrícula, para a Receita, e o servidor fazia a matrícula e já prosseguia. Hoje, não. Eu não posso chegar lá, não posso encaminhar se eu não fizer a matrícula anteriormente. Fiz a matrícula bem fácil. Informei a mesma senha que eu já tenho, porque senão não teria entrado na DISO. Coloquei CPF, porque sou física. CPF não é de ninguém, a não ser do proprietário da obra. Se os senhores estão regularizando para ele, é o CPF dele, e não do contador, do engenheiro, do responsável, do despachante. Sempre quem é responsável, proprietário, dono da obra, incorporador, construtor. Não utilize esse campo. Por quê? Porque esse campo, que eu estou dizendo para não utilizar, é para o empregador doméstico, que não tem nada a ver com obra. Aí vai lá a pessoa fazer a sua obra, mas tem uma empregada doméstica. Corre entrar nesse campo e diz, vocês me mandaram para o ex-social, nem sei onde eu estou. Porque não lê. Está dizendo, matrícula SEI para empregado doméstico deve ser feito aqui, no mesmo lugar que se faz qualquer matrícula. A partir da entrada do CNO, nós só vamos ter matrícula no Cadastro Nacional de Obras. Só obra vai ter matrícula. Todas as demais que hoje têm matrícula vão ter CNPJ. Tá? Fica um cadastro único. Infelizmente, não vai ser aquele /6, pessoa física, e /7 que nós conhecemos, porque vai ser uma barra que vai determinar o responsável somente quando eu verificar quem está declarando, se CNPJ ou CPF. Cadastrei a minha matrícula, voltei imediatamente e vamos agora. Informei a matrícula ser regularizada, vi se os dados estão corretos. Se não tiverem, vou olhar na página da Receita onde que eu devo ir, porque CPF não precisa ser na unidade, CNPJ em alguns outros lugares parceiros. Então, vocês vão procurar. Né? Após informar a matrícula, clique em próximo. Estamos lá, fazendo junto. Aqui começa a ter uma distinção. Eu tenho o tipo de responsável. Evidentemente, se eu informei um CPF, o sistema não vai aceitar que eu diga que é uma pessoa jurídica ou construtora. E a recíproca também verdadeira. Se a entrada do sistema foi feita através de um CNPJ, se ele clicar em pessoa física, o sistema vai dizer que não é compatível. Então, não deixa errar. Toda vez que eu clico em pessoa jurídica ou construtora, me abre a forma de regularização. Se eu estou fazendo uma obra de pessoa física, não, porque é uma única a regularização possível. E não há necessidade de pedir à Receita que faça de uma forma ou outra. Então, eu não passo dessa tela. Se eu não sei se a pessoa jurídica quer aferição contabilidade, não passa dessa tela. Obrigatoriamente uma delas. Aqui nós mostramos para vocês que, clicando a aferição, o modo de regularizar via aferição, imediatamente me aparece a declaração, a solicitação de que a obra seja feita através de aferição.
Lembram os senhores lá no papel que tinha uma declaração apartada, que deveria ser assinada, conferida? Está aqui. Aparece já o nome da empresa, puxada a matrícula, que eu estou dentro do sistema, o nome da obra e a denominação social suprimida, né? Vai ser a denominação social da nossa empresa. O que vocês vão fazer aí? Informar o representante legal da empresa. Quem é que está solicitando? O responsável pela obra. A qualificação desse responsável legal e o CPF do representante legal. Tudo isso o sistema bate. Se o CPF não for válido, não vamos passar de tela. Evidentemente, ele não critica nome, nem a qualificação, porque é impossível de ser verificada nesse exato momento. Não é o procurador a informação, aí é do responsável pela obra. Aqui, eu vou assinar digitalmente. E, para isso, eu tenho um certificado digital. Aqui que entra o certificado digital para a pessoa jurídica, e não lá no código de acesso. Aqui nós temos uma situação interessante. Vocês estão vendo que, abaixo de tudo, existe uma confirmo solicitação de opção. Evidentemente, para obras matriculadas no período de 1/6/2013 até 31/10/2013, por conta da desoneração, e que, nesse período, as empresas com CNAE desonerados puderam, por lei, ter o direito a optar obra a obra. Isso só vai estar habilitado se realmente o sistema buscar a CNAE, e é a CNAE, né, porque é a classificação nacional, no nosso sistema interno. Mesmo que os senhores queiram clicar ali, se a obra não constar nos nossos registros como matriculada nesse período, vão clicar à vontade, nada vai acontecer, não abre nada, e aí tem gente que vai correndo na delegacia dizer que nós estamos dizendo que a obra dele é nesse período e que ele está tentando clicar e não abre. Gente, vamos ler. Confirmo solicitação para obras matriculadas nesse período. E quem vai dizer? O sistema. Automaticamente ele abre, vocês vão clicar, e ele vai abrir para a opção, tendo verificado que a CNAE está desonerada e, portanto, sujeita a essa opção. Essa opção é novidade do sistema DISO? Não. Nós acabamos de ver no meio papel, passado de uma forma rápida, que tinha lá uma declaração de opção que vocês tinham que assinar para que o servidor, ao finalizar a obra de vocês, emitisse a GPS sem a parte patronal, porque ela está substituída por 2% sobre a receita, ou se mantém o recolhimento com base na Lei 8.212, que são os 20% relativo à contribuição patronal sobre a folha de pagamento, que também, numa aferição, é cobrada de todos. Aqui abriu. Eu trouxe um caso para vocês verem como abre a opção. Então, é uma empresa realmente cadastrada ali, eu deixei só a data de matrícula, que é compreendida neste período. A CNAE desta empresa era uma CNAE desonerada, entre 412, 432, 433, 439, sujeita a desoneração, o sistema automaticamente abre, permitindo que vocês, responsáveis pela obra, não o contador pode estar declarando, mas ele tem que ter o aval da empresa para dizer qual é a forma que ela está efetuando o recolhimento específico por obra. Ela pode ter uma obra nesse período que seja por folha de pagamento, uma outra obra através da substituição. É novidade isso? Vocês podem falar comigo, tá? Sim ou não? Não é novidade.
Para alguns, sendo novidade, nós vamos ter que fazer uma palestra sobre desoneração. Senão, não posso ficar aqui falando sobre desoneração, nós vamos perder o nosso tempo da DISO. Mas a desoneração não é uma coisa nova na casa. Desde 1º de abril, uma data bem estranha, de 2013. Tá? Neste caso, a empresa tem que optar. Agora, ela só vai optar se ela não tem recolhimentos ou informações de GFIP. Porque se ela já vem com GFIPs informadas, ela já fez a opção quando chegou até nós. Então, se vocês têm GFIP para esta obra e ela já tem a informação se está ou não desonerada, esse é um campo que não vai ser de muita serventia. E ali embaixo diz, não opte por nenhuma das situações se houver GFIP para o período da obra. Porque aí a empresa já fez a opção. Entenderam? Alguém proibiu vocês de falar comigo? Não, né? Evidentemente, ficaria difícil responder todas as questões, mas bastante pontual, perguntem, porque depois às vezes escapa, tá?